A ideia de que a mera memorização de uma enxurrada de informação por si só não constitui uma formação de conhecimentos é um dos eixos norteadores do livro Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade, escrito pela intelectual norte-americana Bell Hooks. Nesse livro, a escritora norte-americana Bell Hooks vai dizer que a exposição a uma enxurrada de informação não é a mesma coisa que construção de conhecimento. E a partir das reflexões da Bell Hooks, eu quero convidar vocês para uma discussão, para uma conversa, em que a gente vai falar sobre as práticas de construção de conhecimento que são no nosso dia a dia. Mas para começar essa discussão, eu quero apresentar para vocês primeiramente a Bell Hooks, contextualizar a história da Bell Hooks para até então a gente começar a entender a construção da ideia que ela tem de construção de conhecimento a partir da realidade que ela viveu e trazer isso então, pessoal, para a nossa realidade, para que a gente possa discutir algumas formas de melhorar a nossa própria construção do conhecimento e até mesmo mudar as ideias que nós temos de conhecimento. Porque muitas vezes eu percebo que nós estamos voltados para uma educação que muitas vezes é totalmente voltada para um modelo bancário de exposição de uma centena de informações que muitas vezes não agregam muito à nossa realidade, não fazem muito significado porque não dialogam com o nosso dia a dia. Mas vamos lá, pessoal. A Bell Hooks ela nasceu em 25 de fevereiro de 1952 no sul dos Estados Unidos, uma cidadezinha que eu não vou me lembrar o nome agora. Ela nasceu no momento em que acontecia a plena segregação da população negra em relação à população branca nos Estados Unidos. E ela vai estudar desde pequenininha numa escola exclusiva para as crianças negras, já que as crianças brancas e as crianças negras não podiam estudar nas mesmas escolas. Só que logo vai vir a integração racial, e muitas crianças negras vão passar a estudar nas mesmas escolas que as crianças brancas. E a partir disso, Bell Hooks ela vai perceber o choque de dois modelos educacionais muito diferentes, que ela vai ver não só na educação básica, do ensino fundamental e médio, mas também que ela vai ver no ensino superior, porque ela vai cursar licenciatura na Universidade Stanford, nos Estados Unidos. Beleza. Na escola segregada, apenas para alunos negros, a maioria dos seus professores eram mulheres negras. E lá, pessoal, ela tinha uma educação que fazia com que ela tivesse constantemente prazer por aprender. Que ela estivesse constantemente com vontade de conhecer mais e mais e aprender mais e mais. Por quê? Porque o estilo de educação que as professoras das escolas negras perpetuavam com os alunos era um modelo de educação voltado para o dia a dia daquelas crianças. Aquelas crianças que estavam constantemente convivendo com a exclusão social nos Estados Unidos, com a ideia de que os negros não tinham as mesmas capacidades de aprender com os brancos, crianças socialmente excluídas pelo racismo. Então, as professoras procuravam o tempo todo trazer para a sala de aula elementos da realidade dos alunos, como o contexto de racismo nos Estados Unidos, para que tudo que elas falassem em sala de aula fizesse ainda mais sentido para os alunos, porque tudo que eles aprendiam tinha relação com o dia a dia dos alunos. Mais do que isso, as professoras elas tinham uma certa empatia com os alunos. Elas buscavam conhecer profundamente seus alunos, desde saber como eram suas famílias em casa, a igreja que elas frequentavam, como era o dia a dia delas, buscavam ter um diálogo com os alunos, para que juntamente com os professores, os alunos pudessem participar do processo de construção do conhecimento, ainda mais um conhecimento que tivesse sentido quando comparado com a realidade que eles viviam no dia a dia fora das escolas. Essas professoras, em sua maioria, elas questionavam a hegemonia social dos brancos, a ideia de que o status quo da sociedade perpetuava o racismo, e essas professoras elas incitavam nos seus alunos a construção de um senso crítico em relação à realidade. Porém, quando veio a integração racial nos Estados Unidos, e a Bell Hooks, e junto com outras crianças negras, passaram a frequentar escolas frequentados por professores e alunos brancos, ela começou a perceber que o modelo educacional dos brancos não questionava a realidade social, o que muitas vezes apenas perpetuava o status quo da sociedade norte-americana. Aquele status que não questionava a segregação social, o racismo estrutural, o racismo científico nos livros didáticos. Então, ela percebeu que aqueles professores, eles muitas vezes não tinham vontade de incitar nos seus alunos o senso crítico, não tinham vontade de trazer os alunos para a construção do conhecimento. Muitas vezes não era um conhecimento nem que dialogava com a realidade dos alunos, era muitas vezes apenas um processo bancário em que os professores chegavam lá, desanimados com a aula, despejavam uma centena de informações em cima dos alunos, e a Bell Hooks ela começou a perder o encanto pela escola. Aquela incitação que ela tinha com a educação na escola negra, na escola para os alunos negros, ela não tinha mais na escola voltada para os alunos totalmente brancos, porque era uma educação bancária, tecnicista, baseada no ideal de que a memorização de uma centena de informações que seriam armazenados corresponderiam à construção de conhecimento. E ela dizia que não,
que muitas vezes isso gerava o desinteresse nos alunos, principalmente no desinteresse dos alunos que não estavam totalmente absorvidos pela dinâmica daquela sociedade. Por exemplo, os alunos negros, que muitas vezes eram segregacionados dentro da própria escola, que deveria trazer com igualdade os alunos brancos e negros. Ali, muitas vezes, o professor não incentivava nos alunos o questionamento das estruturas sociais, não questionava nos alunos o questionamento do conteúdo que era passado em sala de aula. Muitas vezes o professor não incitava nos alunos a vontade por ter novos conhecimentos ou questionar os conhecimentos pré-estabelecidos. E muitas vezes, quando isso acontecia, era muitas vezes somente com alunos brancos, que recebiam um incentivo para ter um certo grau de autonomia do conhecimento. A Bell Hooks, então, ela sentiu-se profundamente triste com isso. Profundamente triste com isso. Ela também fala que para as meninas negras da época dela, existiam poucas opções de ascensão social. Muitas meninas negras só enxergavam o futuro a partir de poucas perspectivas, como se casar com alguém, se tornar professora, que era uma atividade vista eminentemente para mulheres de baixa patente social, ou então não simplesmente para mulheres, ou então se tornar empregada doméstica na casa de alguém. A educação daquela época também não incitava as mulheres a buscarem novas perspectivas de empoderamento na sociedade. A Bell Hooks, então, ela começou a ficar totalmente triste com isso, desanimada com os estudos. Mesmo assim, ela persistiu, conseguiu se formar na educação básica e entrou para o curso superior. Ela começou a cursar literatura na Universidade de Stanford. Só que chegando lá, ela também percebeu que muito daquela educação bancária e tecnicista que ela observou na educação básica também estava no ensino superior. Ela percebia que apenas os alunos homens brancos tinham um certo grau de liberdade para questionar os conhecimentos pré-estabelecidos, mas muitas vezes eles não questionavam o status quo, porque esse grau de autonomia para a construção do conhecimento era dado apenas aos alunos brancos. Quando os alunos negros tentavam trazer novas coisas para a sala de aula, ou então questionar a realidade, aquilo era visto como uma coisa errada. Eles estavam sendo uma ameaça ao status quo, uma ameaça aos padrões que a sociedade já tinha implantado. O único grauzinho de liberdade que a Bell Hooks via nesse departamento, nesse curso que ela frequentava na Universidade de Stanford, era no departamento de estudos sobre mulheres, gênero e sobre feminismo. Mesmo assim, as professoras que questionavam as opressões de gênero ali na faculdade de Stanford não davam espaço para as opressões de gênero mais relacionados à opressão também de raça que tinha. Ou seja, as professoras que questionavam algumas coisas como opressão de gênero nos Estados Unidos, questionando o lugar da mulher na sociedade, que já era um avanço para a Bell Hooks, não traziam para essas discussões questões de raça, dominação de classe, além das questões de dominação de gênero. A Bell Hooks, ela começou a perceber que essas coisas não eram debatidas com ênfase no ensino superior, assim como não eram no ensino básico. Porém, ela ficou extremamente feliz quando ela descobriu que existiam sim alguns intelectuais ao redor do mundo que discutiam essas questões, como por exemplo o caso do Paulo Freire, um intelectual brasileiro, escritor de livros como Pedagogia da Alternância, Pedagogia do Oprimido. Ali, por exemplo, a Bell Hooks viu que existia, por exemplo, um intelectual que tinha um pensamento parecido com ela, porque o intelectual brasileiro, Paulo Freire, que vai incentivar muito os livros da Bell Hooks no futuro, ele trazia essas questões de que muitas vezes a mera memorização de conhecimento não dialoga com a realidade dos alunos, principalmente dos alunos pobres da periferia, que enxergam aquela enxurrada de conhecimento e não veem nela uma conexão com sua realidade. O Paulo Freire ele buscava isso, não é mesmo? Trazer as necessidades dos alunos, principalmente da periferia, para a sala de aula. A ideia também de que muitos alunos já trazem conhecimento das suas casas e que o processo de construção do conhecimento em sala de aula não é apenas a enxurrada de informação que o professor joga em cima do aluno. É um processo em que os alunos trazem conhecimento que eles já têm da sua realidade, conhecimentos do trabalho, da realidade que eles vivem socialmente, com as ideias que o professor vai trazer. Assim, a construção do conhecimento é um processo que professor e aluno juntos vão trazendo suas experiências e construindo conhecimento juntos em sala de aula. E principalmente, para os alunos pobres, que já não têm muito incentivo para frequentar a escola, por causa das necessidades que eles trazem na sua vida real, por causa muitas vezes da fome ou da necessidade de trabalhar, o conhecimento ele precisa dialogar com a realidade, ele precisa dialogar com a realidade. Nisso, a Bell Hooks ela se lembrou das suas professoras negras lá da educação primária, que buscavam compreender a realidade das suas alunas, que buscavam estar a par da realidade social das suas alunas, que buscavam sempre estar por dentro da infância das suas alunas. Não é mesmo? Então, a partir disso, ela começou a
a ter novas ideias que buscavam integrar não só o conhecimento das suas professoras do primário, que questionavam a hegemonia branca da sociedade, que estimulavam seus alunos negros a pensarem criticamente sobre o que já estava estabelecido, com as ideias de Paulo Freire, que buscavam, por exemplo, trazer as necessidades dos alunos para a sala de aula, para que o conhecimento ensinado em sala de aula possa fazer sentido para essas pessoas que, desprovidas de outras oportunidades, muitas vezes marginalizadas na sociedade e que muitas vezes se sentiam tentados a abandonar a escola para trabalhar, pudessem encontrar prazer em estar na sala de aula, pudessem ver significado naquilo que eles estavam fazendo, pudessem ver significado naquilo que eles estavam vendo em sala de aula. Bell Hooks, então, como ela sabia que ela só era professora um dia, embora ela tivesse mais inclinação para ser escritora, ela começou a trazer a ideia de que o entusiasmo ele podia ser uma ferramenta pedagógica levada para a sala de aula. Como assim o entusiasmo? O entusiasmo seria uma maneira, principalmente nas escolas onde existiam alunos muito pobres, de tirar o tédio da sala de aula. O entusiasmo como ferramenta pedagógica. Não tirando essa ideia que dissociar, tirando essa ideia de que entusiasmo e construção de conhecimento intelectual não poderiam estar relacionados. Porque para ela, a educação tradicional despertava o tédio nos alunos, principalmente naqueles alunos que já têm predisposição a não continuar nos estudos, como o caso dos alunos pobres. Então, para ela, a desconstrução do tédio em sala de aula, através da ferramenta pedagógica do entusiasmo, seria uma forma pedagógica de trazer os alunos para aquilo que está sendo falado na sala de aula. Ainda mais, Bell Hooks, ela também achava que a educação ela precisa dialogar com a realidade das pessoas, ela precisa questionar as estruturas sociais pré-estabelecidas, ela precisa incentivar nos alunos a construção de um senso crítico da realidade, não apenas a mera absorção de um monte de informações que podem não significar muita coisa. Bell Hooks ela vai escrever muitos livros focados principalmente em opressões de gênero, opressões de classe, opressões de raça. Ela vai dizer que essas coisas que fazem parte do status quo devem ser constantemente trabalhadas nas escolas. O professor ele deve levar para a sala de aula a ideia de que ele é alguém que vai estar ajudando os alunos a construir um senso crítico da realidade. O professor ele deve ter também uma ideia política, porque ninguém é totalmente neutro nessas questões. O professor ele não pode se despir do que ele vê na vida real, ele não pode ser totalmente parcial no que ele ensina. Então, pessoal, a partir dessas reflexões da Bell Hooks, que ela traz em seu livro Ensinando a Transgredir, eu queria convidar vocês para questionar sobre as nossas práticas, não apenas de estudo, mas também de ensino no dia a dia. Será que nós quando aprendemos, estamos realmente construindo conhecimento, ou estamos apenas absorvendo uma série de informações que por si só não pode trazer muito significado para o nosso dia a dia? Será que quando a gente ensina, a gente está partindo da realidade do aluno, trazendo significado para o aluno, para a vida dele, sobre aquilo que nós estamos ensinando, ou estamos apenas chegando em sala de aula e despejando uma enxurrada de conhecimento em cima do aluno, que já está em disposição a sair da escola por conta da realidade que ele vive? Enfim, pessoal, a Bell Hooks é uma autora muito interessante mesmo. O que eu falei aqui no vídeo é basicamente um pequeno pedaço de todo o trabalho que ela traz nas suas várias obras. Eu ainda não li todos os livros da autora, apenas li um pedaço do livro Ensinando a Transgredir dela, e resolvi fazer esse vídeo aqui para compartilhar com vocês essa experiência incrível que eu tive com ela, e também para incentivar vocês a procurarem mais obras dessa autora, porque vale muito a pena ler, pessoal. A escrita da Bell Hooks é uma escrita gostosa de se ler, é uma escrita fácil, é uma escrita que nos faz refletir. Ela não está apenas jogando informação na gente, ela está nos fazendo refletir sobre as informações que nós temos no dia a dia. Enfim, galera, se você assistiu esse vídeo até aqui, peço apenas que você deixe o seu like, se for possível, compartilhe o vídeo para os seus amigos ou marque alguns amigos no comentário. E se você gostou desse conteúdo, peço que você se inscreva aqui no canal, ou então se inscreva aqui na minha página, caso você esteja vendo esse vídeo no Instagram, porque isso ajuda o meu canal a crescer, pessoal, e a alcançar mais pessoas. Isso também ajuda o meu canal, pessoal, a prosperar, porque cada vídeo desses aqui demanda um trabalho muito grande de pesquisa, roteirização de vídeo e de reflexão. Agradeço muito por você que viu até aqui. Até a próxima e valeu!